noite a todos e a todas, bem-vindos ao INSPER. Nós vamos fazer um CPP debate sobre o futuro da política social no Brasil. Então, em termos de educação, acho que esses dados são conhecidos. Aqui a proporção de pessoas com ensino antigo primário, né, era 60% em 92, caiu para 30%. Houve esse grande avanço nas pessoas com ensino médio, que é o roxo aqui, de 14% para 30%, e ensino superior de 7% para 16%. Então, basicamente, dobrou a porcentagem de pessoas com ensino médio e com ensino superior. Agora, ainda é baixo. Vocês podem ver na figura inicial que a Coreia avançou 3 vezes mais rápido que o Brasil. Então, a gente ficou surpreso com esse avanço, porque no período anterior a gente não avançou nada. Então, qualquer avanço era melhor. Mas a Coreia avançou muito mais rápido. Tá? Mas só esse avanço já permitiu uma queda na desigualdade de renda. Então, se você comparar desde 1960, o Gini era 0,5, aumentou, atingiu seu auge na década de 90 e depois começou a cair. Então, graças ao avanços da educação, uma parte também políticos de transferência de renda, aumento do salário mínimo, tudo isso contribuiu para a queda na desigualdade nesse período recente. Especialmente a partir de 2000, você tem esse aumento maciço do salário dos menos qualificados. Então, aqui são de 0 a 3 anos de estudo, em azul você tem o período de 95 a 2001, em vermelho de 2001 a 2013. Aí você vê esse grande aumento dos menos qualificados, aqui você tem o pessoal com ensino médio, e aqui ensino superior. Então, ensino médio, o salário real caiu em 95 e 2001 e também entre 2001 e 2013. E o ensino superior também, sem pós-graduação. Então, você tem esse grande aumento aqui do salário dos menos qualificados, que tem a ver com o aumento do salário mínimo que aconteceu e com as políticas de transferência de renda que criaram um círculo virtuoso de consumo, emprego no setor de serviços, expansão de demanda por trabalhadores menos qualificados, transição demográfica, que diminuiu a oferta de trabalhadores menos qualificados, e acelerou esse processo da criação da nova classe média, vamos dizer assim. Então, esses fatores fizeram com que a desigualdade de renda diminuísse e que houvesse efetivamente uma melhora nas condições de vida das famílias mais pobres. A questão será que nós estamos com a situação ideal? Ainda não. Por exemplo, a gente está muito longe de termos igualdade de oportunidades. Então, se você pegar aqui é a porcentagem de jovens aos 18 anos que entrou na faculdade, de acordo com a escolaridade da mãe. São dados longitudinais, você acompanha os mesmos crianças ao longo do tempo. Se sua mãe tinha de 0 a 4 anos de estudo, somente 2% dos jovens com essa escolaridade da mãe chegaram na faculdade aos 18 anos. Se a mãe tinha ensino superior, 48%. Quer dizer, uma distância enorme. Quer dizer, quem teve sorte de nascer numa família que a mãe tem ensino superior, tem uma probabilidade altíssima, em termos relativos, de estar na faculdade aos 18 anos. Ao passo que, se você teve azar de nascer aqui, você tem uma probabilidade baixíssima. Então, aonde você nasce tem um papel fundamental no seu futuro. Isso que é a desigualdade de oportunidades. Então, na verdade, apesar desse avanço que a gente teve, em termos de redução de desigualdade, de inclusão social da nova classe média, a gente está longe ainda de uma sociedade meritocrática, vamos dizer assim. Verdade. Então, reduzimos muita desigualdade, mas tem muita desigualdade ainda para ser reduzida. Então, a pergunta é a seguinte, você tem muito trabalho pela frente, né? Mas você teve um enorme e fantástico resultado na última década. Tem alguma razão para você mudar essa trajetória? Tá? E a resposta para isso parece ser definitivamente sim, precisamos mudar. Por que precisamos mudar? Por 2 razões básicas, aí eu vou tentar ilustrar ela com 5 exemplos aqui. Em primeiro lugar, é que a política social, uma política social bem-sucedida, ela se autodestrói. Pelo seguinte, quer dizer, como isso é fácil você ver em saúde, né? Se eu tiver uma política muito boa que elimine a dengue,
essa política, no ano seguinte, se ela foi muito boa no ano anterior, no ano seguinte não adianta nada eu vir de novo com a mesma política para eliminar a dengue. Se eu já eliminei a dengue, eu não preciso mais dessa política, tá certo? Então, se você faz uma política para combater o analfabetismo e resolve o analfabetismo, você não precisa dessa política no próximo ano, né? A grande vantagem do Brasil em termos de analfabetismo é que ele tem uma política para reduzir o analfabetismo há mais de não sei quantos, pelo menos 10 anos, durante todo o governo Lula, ele tem a mesma política ao Brasil alfabetizado, não conseguiu reduzir o analfabetismo, então continua com a mesma política tentando reduzir o analfabetismo. Mas, se você conseguir reduzir, você destrói a própria política, tá certo? Se você tinha um problema de repetência nas séries iniciais, você faz uma política que elimina essa repetência, você não precisa, talvez, mais dessa política naquela posição. Então, a questão toda é o seguinte, é que um país que tem uma política social efetiva é um país que tem que mudar a sua política social. E o pior que isso, quanto mais efetiva é a tua política social, mais rápido você tem que mudar a tua própria política. Tá certo? Ou seja, quanto mais rápido você resolve os problemas, mais rápido você tem que mudar o desenho da tua política. E a outra questão que você tem que mudar é quando o país muda. Se você é um país que está mudando muito rapidamente, você precisa mudar a tua política também muito rapidamente. E eu vou tentar mostrar para vocês, de uma maneira bem rápida aqui, que o Brasil está envelhecendo. O que a França demorou 120 anos para envelhecer, o Brasil está fazendo em 20 anos. Ou seja, nós estamos envelhecendo 6 vezes mais rápido do que a França. Se você está envelhecendo, isso te obriga a você mudar toda a tua política social. Caso contrário, você vai promover gigantescas transferências intergeracionais. Então, você tem que ser cuidadoso com isso. Tá certo? E se você está envelhecendo rápido, você precisa mudar a tua política social mais rapidamente. Tá certo? Porque você não pode esperar as pessoas terem 40, 50 anos para dizer para ele que as regras de aposentadoria irão mudar. Você tem que avisar quando aquela pessoa está entrando no mercado de trabalho. Então, eu estava querendo falar aqui rapidamente sobre 5 desafios. Tem vários gráficos, eu vou mostrar um de cada. Tá? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é que esse gráfico é o seguinte, ele mostra a taxa de crescimento, quer dizer, na linha horizontal, está as famílias da mais pobre para a mais rica. Tá certo? A mais rica está lá, do lado de lá, a mais pobre está do lado de cá. Tá certo? Só tem que esse gráfico, em vez de ele mostrar a taxa de crescimento da renda per capita, ele mostra a taxa de crescimento da renda do trabalho dessas famílias. Tá certo? Então, ele serve para você entender a inclusão produtiva. Quer dizer, nesse lado aqui, ó, que você percebe essa curva caindo, quer dizer, esse pico aqui é muito importante. Ele está mostrando que, para os pobres, a renda do trabalho daquele grupo ali cresceu muito. Mas o que você percebe é essa queda nesse canto aqui. Né? Essa queda nesse canto, em particular aqui entre os 5% mais pobres, quer dizer o seguinte, que para os 5% mais pobres, a renda da família cresceu, mas a renda do trabalho não cresceu tanto assim. Tá certo? Então, aquilo que o Naef estava falando é verdade. O Brasil promoveu um crescimento com redução de desigualdade fantástico, inclusive incluindo os 5% mais pobres, só tem que, ao contrário daqueles DCs seguintes, que essa inclusão, esse aumento na renda foi liderado pela renda do trabalho desse grupo, e, portanto, pela inclusão produtiva, naquele grupo da ponta, aqueles 5% mais pobres, a renda do trabalho não cresceu. Ou seja, o que está acontecendo com o Brasil é que os 5% mais pobres brasileiros estão sendo incluídos na sociedade brasileira, mas não incluídos produtivamente. Eles estão sendo incluídos porque nós estamos transferindo renda para eles, eles não estão sendo incluídos produtivamente, no sentido de que a renda do trabalho deles não está crescendo. Então, nós temos um problema de ainda incluir na nossa economia esse grupo, de tal maneira que ele possa autonomamente sair da pobreza e não sair da pobreza simplesmente porque nós estamos sendo benevolentes e transferindo renda para eles. Ou seja, nós tivemos um grande avanço na inclusão produtiva dos outros DCs, falta se preocupar com os 5% mais pobres.
E no fim, nós identificamos o que a gente chamava de geografia da pobreza. 2 tipos de pobreza, né? Tinha uma pobreza que a gente chamava endêmica, sistêmica, que é uma pobreza muito parecida, que é a pobreza como ausência de desenvolvimento, né? Que é uma pobreza de regiões estagnadas, né? Regiões que carecem de desenvolvimento econômico, boa parte do Nordeste brasileiro, um pouco do Sul, Sudeste do Rio Grande do Sul. Mas você tem a pobreza como desigualdade de renda, que é a pobreza que eu falei da periferia das grandes cidades, onde você tem a extrema pobreza grudada na afluência, né? São 2 tipos de pobreza muito diferentes, que precisam ser tratados, portanto, com um receituário de combate à pobreza diferenciado. Mas a pobreza sempre se caracteriza, especialmente essa segunda faixa da pobreza, a partir de uma espécie de geografia da pobreza. De novo, me lembrava do Amartya Sen, né? Onde você tem todas as variáveis, né? As doenças, você tem a violência contra a criança, você tem a agressão sexual, a chamada prostituição infantil, que não é prostituição infantil, na verdade, é a violência sexual contra a criança, você tem problemas de autoestima, problemas de indisciplina, problemas de não ter uma praça onde as crianças vão lá e podem brincar, e, portanto, brincam na rua, e, ao brincar na rua, ficam sujeitas a uma série de outras questões, etc., onde a escola não retém. Bom, aí você tem uma série de fatores, né, que exigem que você lide com comunidades, onde a pobreza se instala numa geografia e numa comunidade, né? Eu aprendi a conhecer a grande estrutura social brasileira, que foi uma das estruturas de direitos e sociais que o Brasil construiu na Constituição de 88 e que se consolidou nos últimos 30 anos. O Brasil consolidou uma sociedade de direitos, entre elas o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e o Sistema Único da Assistência Social, que eu tenho certeza que a grande maioria daqui não conhece, nem sabia que existia, né? O Brasil tem um sistema de assistência social. E se vocês forem ver lá no... Cara, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, praticamente todos têm uma estrutura de assistência social que lida com as pessoas mais pobres, né? Tem lá os Centros de Referência da Assistência Social, né, chamado CRAS, que são prédios, casas, enfim, onde existem profissionais pagos pelos governos para tratar da pobreza, das patologias da pobreza, com um caráter extremamente assistencialista, explicitamente assistencialista, que parte desse próprio conceito, né? Eu me lembro que nós criamos na época lá um programa chamado Emancipar, que era a ideia de fazer 2 coisas muito claras. Primeiro, mudar o foco, né? Em vez de tratar das patologias da pobreza, tratar das raízes da pobreza e tentar superar a pobreza. Até copiei lá o título do livro do Jeffrey Sachs, O Fim da Pobreza. Como é que a gente faz para... Quando eu toquei no tema fim da pobreza, aquilo passou a ser percebido quase como uma espécie de agressão, né, à filosofia da assistência social brasileira, que era lidar com a patologia da pobreza. É como se a pobreza fosse um direito, né? Você tá negando às pessoas o direito da pobreza, você quer acabar com a pobreza, né? Negando, inclusive, isso que o Ricardo falou, que quer dizer, um bom programa social ele tende à sua própria extinção, né? Então, o que o Brasil tinha que pensar é na emancipação dessas pessoas. O único trecho, se vocês pegarem os objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social brasileira, a única frase ali que fala disso é inserção no mercado de trabalho, que ninguém pratica, né? Porque ninguém sabe bem como faz esse negócio. Bom, reduzindo, aqui daria um semestre inteiro isso aqui, não vou compridar, mas passando um pouquinho aqui, ó. Primeiro nós tivemos uma estagnação. Aqui esse dado, poderia ser dado, eu vou passar um pouquinho aqui. Nós temos no ensino médio brasileiro, aquilo é a taxa de matrícula líquida, né? Nós chegamos a 53% e já estagnamos. Até no gráfico do Ricardo apareceu isso, né? A inserção de jovens no segundo grau, no antigo segundo grau, no ensino médio brasileiro, vem estagnando. Nós fomos para 50, 51, 53 e praticamente está flat agora a linha. Isso é muito preocupante. Ao mesmo tempo, nós paramos, nós universalizamos, desculpa a palavra, mal e porcamente, no final dos anos 90, o ensino fundamental, e estamos ali com uma taxa de matrícula líquida de 53%, 52%, 54%, talvez, e estagnamos por ali, certo? O que me leva, e aí a tese que eu queria apresentar aqui, que eu sei que ela, né, eu até muito rapidamente naquele seminário lá com o Alexandre Scheckman, a gente conversou rapidamente, né? Existe um problema, né, com o que eu chamo assim, o problema do nosso welfare state, né? Nós criamos, poderia ser uma frase rápida aqui, mas dada ao tempo, a Constituição de 80 criou uma espécie de Estado social no Brasil, um Estado de direitos, uma espécie de welfare state. Às vezes eu chamo para brincar um welfare state tropical, né? Usando assim a caracterização do Jeffrey Sachs, supondo que o welfare state ele funciona para fazer cash transfer, funciona para proteger labor market e funciona para prestar serviços
A minha tese, muito rápida, aqui, que teria que explicar, teria que analisar, teria que discutir, mas não vai dar tempo, só vou dizer a tese de maneira rápida, é que tem um aspecto do nosso welfare state, do nosso Estado social brasileiro, criado na Constituição de 88, que não funciona, que foi desenhado juridicamente para não funcionar, que é o aspecto prestação de serviço público. A maior prova disso é uma prova empírica que a gente tem nos últimos 30 anos, ou 25 anos pós-constituinte. A qualidade do serviço público foi caindo, a classe média brasileira, que tem condições de pagar, fugiu, né? Precificou, foi para o setor privado, contratou a escola privada, contratou saúde privada, segurança privada de alguma maneira também, ou seja, contratou todos os serviços que o Estado, em tese, o welfare state, e nós criamos uma espécie de especialização do welfare state brasileiro. Ou uma espécie, o que eu chamo, de maneira um pouco mais dramática, de um apartheid no Brasil. Né? Um apartheid que é o fato de que a classe média foi comprar serviços privados, com todo direito, né, porque tinha condições de fazer isso, e quem não tinha condições de fazer isso, são chamados pobres brasileiros, foram continuar a ser atendidos pelo Estado. Certo? Onde se vê isso de maneira... Vou passar aqui para... Onde se vê isso de maneira mais dramática é no PISA. Eu vou abrir esse dado, se a gente isso é muito fácil de fazer, na verdade, o dado que o Nércio trouxe aqui. Se a gente entrar no PISA, né, eu tinha mostrado esse gráfico com meus alunos até, acho que o gráfico não, mas pelo menos o dado. Né? Se a gente entrar no PISA, a gente vai ver que tem 2 Brasis ali. E esses 2 Brasis que estão no PISA, eles são o resultado desse apartheid educacional social que existe no Brasil. Eu nem vou entrar, eu brinco sempre que é um país, o Brasil, não é nem entre a Uganda e a Holanda, poderia ser entre a Uganda e a Holanda, mas é entre o Cazaquistão e os Estados Unidos, eu botei aqui. Né? Já falamos da Índia e da Bélgica, sempre tem variações assim, mas esse é o país. Então você tem uma nota 380, 390 no PISA de um lado, e cada 3 anos isso repete, e de outro lado você tem uma nota aí 503, 504, 505, que são os alunos que vêm de escola privada brasileira. Tá? A explicação... Bom, esse é um quadro. Alguns dizem assim, não, mas isso é natural, isso é óbvio, isso vai acontecer em todo lugar do mundo. Eu não acho que é natural, eu não acho que é óbvio. Tá? Não achar que isto é óbvio, não achar que isto é natural, na minha opinião, é o começo de uma discussão séria sobre como mudar este quadro, este apartheid social educacional brasileiro.